As instituições de ensino, tanto de educação superior quanto de educação básica, têm a oportunidade de buscar os seus credenciamentos para a educação à distância. Na realidade, ainda é uma exigência no Brasil que a instituição, para adotar uma metodologia de ensino, busque um credenciamento institucional. Isso é objeto, inclusive, de diversos estudos, porque a educação à distância não é uma modalidade, como é chamada, inclusive até pelo decreto regulamentador, pelas portarias. A educação à distância é uma metodologia. E não temos a necessidade de buscar um credenciamento para outras metodologias. Mas, como está previsto na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, temos que, enquanto não modifique a legislação, temos que submeter os pleitos de credenciamento ou ao governo federal, em se tratando de instituição mantida pelo governo federal, ou pela iniciativa privada de ensino superior, ou nos conselhos estaduais de educação, em caso de ser uma instituição mantida por município ou por estado para o ensino superior, e para as escolas de educação básica, que podem buscar um credenciamento junto aos conselhos estaduais de educação ou secretarias de educação. Cada estado tem uma norma diferente. Mas uma coisa é certa, que a educação à distância é uma forma concreta que existe no mundo desde 1833, quando foi o primeiro projeto bem-sucedido de educação à distância, até os dias de hoje, num processo permanente de crescimento. Na realidade, estamos já na quinta ou sexta geração de educação à distância, que começou pelo ensino por correspondência. E nenhuma geração de educação à distância substitui a outra, ela é cumulativa. Então, podemos ter, agora em pleno ano de 2021, podemos ter instituições atuando só com o ensino por correspondência. É perfeitamente possível, isso não no ensino superior, que não conseguiria o credenciamento, mas na educação básica é possível nós termos bons projetos de ensino ainda com material impresso, remetido pelos Correios. Óbvio que o grande problema é o funcionamento dos Correios e o custo dos Correios. Mas temos muito na área dos cursos livres, que não dependem de credenciamento, o uso ainda da primeira geração de educação à distância. A segunda já foi através do rádio, muito pouco usada hoje, a televisão, o cinema e a internet, que eram os computadores que vieram para consolidar um projeto mais bem sucedido de funcionamento da educação à distância. Nós temos que convir que esse processo de credenciamento é um processo que não tem como fugir às normas estabelecidas pelo poder público. Então nós temos, vamos falar sobre a educação básica, nós temos que observar os pareceres e resoluções ou deliberações dos conselhos estaduais de educação. Temos 27 conselhos, cada um conselho legisla de forma diferente. Mesmo tendo tido um trabalho do Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, de buscar uma certa padronização, mas não foi possível isso. Então nós temos aí os conselhos legislando de forma bastante semelhante e diversa em momentos que variam de acordo com a época política, a época de decisão das suas instituições. Então, o que nós temos que convir é que as escolas de educação básica buscam normalmente um credenciamento, quer para a educação de jovens e adultos, o antigo supletivo, ou para cursos técnicos, embora possa perfeitamente acontecer o credenciamento também para todas as áreas, desde o ensino infantil, fundamental e médio, que normalmente acontece como escolas experimentais, projetos experimentais. São raros os casos, mas existem, inclusive, reconhecimento e bons projetos que usam a educação à distância também para a educação fundamental. O uso maior tem sido na educação, no ensino médio, principalmente agora, quando se aproxima a reforma do ensino médio, onde a instituição poderá valer-se de educação à distância para a ampliação da sua carga horária, porque todas as escolas de ensino médio, os cursos terão que passar no mínimo para 1000 horas
horas relógio, então são 60 minutos, quando antes eram possíveis apenas 800 horas. E acaba sendo, principalmente quem trabalha com turno noturno, é preciso que trabalhe com uma ampliação e o uso de educação à distância como uma forma de equilibrar a sua possibilidade técnica de funcionamento. Deixando a educação básica de lado, onde temos aí no Brasil cerca de 180 mil escolas, sendo quase 40 mil particulares, nós temos não mais do que 200 a 300 instituições credenciadas em todo o Brasil. Então o percentual é muito pequeno em relação ao universo, o que não acontece no ensino superior. Ingressando no ensino superior, nós temos aí uma mudança de sistema a partir da Lei de Diretrizes de Base de 96. Tínhamos antes algumas instituições credenciadas para a educação à distância, por pareceres do velho Conselho Federal de Educação, mas a partir da mudança da LDB, tivemos as primeiras instituições credenciadas em 98. 2 anos após a liberação da LDB, 98, as primeiras 2 universidades, que foram as federais do Pará e do Ceará, foram credenciadas para a educação à distância. E aí vieram outras instituições sendo credenciadas ao longo desse período. Atualmente nós temos um número de 881 instituições que receberam credenciamento para a educação à distância. Esse número modifica a cada mês, a cada momento o Conselho Nacional de Educação emite os pareceres e essa estatística, que é um trabalho que nem o MEC acompanha isso, mas o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação acompanha sistematicamente todas as instituições credenciadas e nós temos atualizado isso a cada resultado final de reunião. Esses últimos dados são no mês de junho, no mês de julho tiveram algumas instituições, mas não estão computadas aqui ainda, mas nós temos nesse conjunto de 881 instituições, nós temos 185 universidades, entre públicas e privadas, 156 centros universitários, temos 30 institutos federais tecnológicos, os antigos Cefetes, temos 479 faculdades, 10 escolas de governo e temos 21 instituições, inclusive de faculdades, centros universitários e universidades, credenciadas provisoriamente. Esse universo de 881 é ainda um número pequeno, porque se nós computarmos o número de instituições existentes no Brasil, esse número corresponde a 38%. Então temos ainda uma quantidade grande de instituições que estão ou com processos de credenciamento tramitando, ou ainda sem pleitear o credenciamento. Algumas não terão condição de pleitear o credenciamento por razões institucionais. Nós temos a necessidade de ter uma avaliação de pelo menos 3 para poder dar entrada no processo com êxito, com chance de êxito, mas algumas instituições não atingem esse patamar mínimo e aí não teriam perspectivas, então é melhor não pedir do que pedir para ser provavelmente negado à frente. O processo de educação à distância tem sido exitoso como forma de aumento da quantidade de alunos. Isso aumenta para as instituições privadas, aumenta os quantitativos financeiros. Quem tinha educação à distância já em funcionamento antes da pandemia, teve melhores desempenhos do que quem não tinha. Apesar da utilização do ensino híbrido, mas nós temos situação distinta. Ensino híbrido é uma coisa, educação à distância é outra. Parecem, mas não são iguais. Para você ter um ensino híbrido, você trabalha, na realidade, com educação mediada por tecnologia. Mas não tem a estrutura de plataformas, pode até vir a ter, mas normalmente não tem as plataformas digitais que são utilizadas em educação à distância. Então nós temos que convir que é uma forma diferente. Temos hoje o ensino híbrido que está funcionando bem, até melhor do que se esperava, na educação básica também, mas nós temos que convir que a educação à distância tem que ter um processo, tem que ter uma equipe, tem que ter organização, embora tenha que observar os mesmos conteúdos da educação presencial. Você não pode ter um currículo para
à distância e outro currículo para presencial. E os processos de credenciamento institucional e os recredenciamentos e os aumentos de vagas são todos definidos por uma portaria normativa do Ministério da Educação, a portaria 23 de 2017, com alterações que aconteceram em 2018, mas é a espinha dorsal dos credenciamentos, recredenciamentos e aumento de vagas. As instituições podem fazer a solicitação ao Ministério da Educação dentro de calendários fixados para cada período. O calendário de 2021 foi fixado por uma portaria ministerial, ainda do final do ano passado, que permitiu que essas instituições estabelecessem os pleitos através do sistema EMEC pela forma normal de todos os processos, pedindo os credenciamentos institucionais. Se a instituição não está credenciada como instituição de ensino regular, já presencial, ela pode pleitear exclusivamente para a educação à distância. Nós temos casos, inclusive, de instituições que estavam credenciadas para presencial e para a educação à distância que renunciaram ao presencial, pedindo descredenciamento voluntário da modalidade presencial. Isso aconteceu, foi até difícil o Conselho entender essa decisão da instituição, mas é uma instituição que já fez e outros caminham nessa direção. E antigamente não era possível, você só poderia se credenciar para a educação à distância a partir de ter uma instituição presencial. Hoje você pode optar por ser só à distância, por ser só presencial ou por ter presencial e à distância. É uma decisão da instituição. E esse processo não pode uma instituição buscar o credenciamento sem estar acoplado à autorização de um curso. Então você tem que ter o credenciamento e a autorização de um curso. Mesmo no caso de que seja um curso tecnólogo, não há problema nenhum, mas você tem que ter um curso vinculado ao processo de credenciamento. Temos que observar esses calendários, e esses calendários fixam, por exemplo, para o aumento de vagas a partir de 1º de agosto, a partir de 3 de agosto mais precisamente, e para o credenciamento institucional durante o mês de setembro, dia 1º ao dia 30. Não haverá prorrogação, pelo que tudo indica, nem haverá mudança desse calendário. Isso foi respeitado para o primeiro semestre, e aí é a oportunidade para quem tem hoje credenciado já curso, fazer um pedido de aumento de vagas. Qual é a tendência do mercado para a educação à distância? De forte crescimento. Não há dúvida nenhuma que a educação à distância vai crescer, e se você tem o credenciamento para, hipoteticamente, X vagas, você não vai poder aumentar essas vagas de uma forma simples, principalmente se você for faculdade. Centro universitário e universidades têm a grande vantagem de poder ter flexibilização do número de vagas. Mas o grande universo das instituições, que são as instituições que são consideradas como não universitárias, no sentido centro universitário e universidades, são as faculdades, essas têm que penar o processo de credenciamento, de autorização de curso junto à Secretaria da Educação, Regulação do Ensino Superior e, no caso de aumento de vagas, a competência das sedes. Se é credenciamento ou recredenciamento, a competência final é do Conselho Nacional de Educação. Agora, o que é importante nós comentarmos nesse aspecto é que é possível a instituição utilizar parte da carga horária com metodologia de educação à distância. Então, uma portaria que foi aprovada e permitiu exatamente essa mudança é a portaria 2117 de 2016, passou o que era antes 20% para até 40%. Não quer dizer que seja 40%. Nós temos a possibilidade de ter até 40%. Existem restrições de alguns cursos, mas, principalmente cursos na área de saúde, mas isso está sendo ainda discutido, muitos detalhes. Mas a instituição pode aumentar a carga horária à distância e, consequentemente, reduzir a presencial. Agora, isso só é possível para os cursos de graduação.
pós-graduação você não pode utilizar nem os 20% poderia, nem os 40% através da educação à distância. Porque foi dito isso na portaria antiga, a portaria que vigorava, que eram os cursos reconhecidos. E pós-graduação, lato sensu, não existe reconhecimento. Você tem a liberdade de criar os cursos. Se você já é uma instituição, você cria os cursos, e esses cursos não são reconhecidos como acontece no estrito sensu. No mestrado, doutorado, você tem um processo de reconhecimento. Na graduação, você tem. Na graduação tecnológica, você tem. Então, os cursos lato sensu não são reconhecidos e, por não serem reconhecidos, não podem utilizar esse percentual. A nova legislação, a portaria, deixou claro que era um curso de graduação, mas já se entendia que não poderia ser utilizado na pós-graduação lato sensu. Isso ainda é um entrave, porque muitos cursos poderiam funcionar muito bem com a educação à distância, mas temos aí essas restrições, que são restrições legais que a instituição tem que observar. Uma coisa que é importante que também se observa é que você tem o credenciamento por um determinado prazo. Pode ser credenciado por 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou mais, 5 anos, até as universidades por um prazo até 10 anos, de acordo com o seu conceito institucional, mas você tem que ter um processo de recredenciamento. Isso é uma realidade que mesmo as instituições que foram autorizadas inicialmente por decreto, elas têm que se submeter a um processo de recredenciamento. Não vamos entrar nessa celeuma porque os decretos têm força maior que as portarias, mas existiu na época uma revogação de muitos decretos que credenciavam, autorizavam instituições de ensino superior. Mas hoje toda instituição tem que observar o ciclo avaliativo, tem que ver bem esse processo e fazer a solicitação do recredenciamento dentro do calendário. Se você tiver o ato vencido, você corre o risco de ter medidas punitivas. Você não pode ter ato vencido. Você tem que pleitear esse recredenciamento antes de chegar ao final do prazo. Então, o processo de credenciamento é conhecido, todas as instituições têm, e passa pelo sistema EMEC, da entrada, paga taxa e vai, se for privada, pública não paga taxa. Mas vai para as séries, das séries vai para o INEP, temos aí a nova figura da avaliação virtual, que está funcionando, e até funcionando bem, diga-se de passagem. Depois volta da avaliação, passa pelo CTA, pela Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação, vai à Secretaria de Regulação, e se é um processo de credenciamento ou recredenciamento, vai obrigatoriamente para o Conselho Nacional de Educação. Indo para o Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, distribui um conselheiro, relata, volta para o MEC, vai ao ministro para homologação, e depois dessa homologação, ela ocorrendo naturalmente, sai uma portaria ministerial do recredenciamento e, se for autorização, se for uma instituição nova de credenciamento, e cabe à Secretaria de Regulação expedir um ato de autorização de curso. Então, mesmo os cursos que eram cursos que foram autorizados para presencial, você tem que ter um novo processo, segundo o entendimento que entendemos como errôneo, mas que o MEC não abre mão disso, e ter um processo de reconhecimento desses cursos ou de autorização desses cursos. Então, a parte de reconhecimento de curso, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas isso toda instituição sabe que precisa, mesmo para a distância presencial, precisa fazer um processo de reconhecimento dos seus cursos. Se não fizer, ela está sujeita à punição e até à proibição de expedição de diplomas. O que nós queremos sintetizar nessa primeira parte é mostrando realmente o potencial que se tem hoje no Brasil, e não só para o Brasil, mas como para o exterior também. Então, as instituições brasileiras podem atuar em outros países. Nós temos algumas instituições que têm polos de educação à distância em outros países. Os polos são possíveis para instituições que estão com avaliação positiva. Você pode ter 50 polos novos anuais, 100 polos, ou 150 polos, ou 200 polos, vai por aí em diante. Tem instituições com muitos polos,
Mas esses polos têm tido dificuldade de alunos. Então, o que nós temos de convite é que não adianta você ter polo. Se você não tiver aluno, você tem que analisar bem e na hora que você cria, a criação é um ato seu. Você cria por uma portaria do reitor ou do diretor, você cria um polo e comunica, insere no sistema do MEC. Mas não garante a você o funcionamento com equilíbrio financeiro. Agora, as instituições têm que pensar muito bem, quando você fala no programa de educação à distância, que tipo de material vai utilizar. Muitas utilizam hoje material de terceiros, é possível, mas às vezes foge um pouco ao princípio do projeto pedagógico da instituição. O projeto pedagógico de cada instituição é a alma da instituição e tem que ser regulamentado através do regimento, do estatuto, se é uma universidade, centro universitário, estatuto, se é faculdade de regimento, embora possa ter o regimento também dos centros universitários e das universidades, mas tem que legislar todo esse processo. A forma que não é bem clara, não existe um parâmetro dizendo quando você tem uma carga horária em educação à distância, é uma carga horária de estudos, não é uma carga horária de transmissão. Então, se você tem um curso de uma disciplina de 80 horas, não quer dizer que você vai ficar com o professor de um lado, transmitindo pela televisão, gravando por outros meios, durante 80 horas. Você tem a possibilidade de ter tempo menor, mas ter estudos complementares que permitam essa teórica complementação. Isso não há no mundo não há nenhum parâmetro dito o que é a correlação do momento presencial com o momento virtual. O que nós sentimos é que haverá, nesses próximos anos, inclusive como reflexo da pandemia, uma maior interação, uma maior participação do aluno interessado em educação à distância e outros que também não se interessam. Então, nós não vamos acabar com o presencial, nós vamos ter o presencial, só que nós vamos ter um novo normal, como é chamado aí pelos especialistas nesse cenário. Então, nós vamos ficando por aqui ao falar dessas considerações, incentivando muito a importância do mercado, a possibilidade de avanços significativos, mas nós temos que convir que isso tudo depende de um aspecto de legislação, que será inclusive objeto de um outro momento desse nosso encontro. Então, nós colocamos realmente o Instituto à disposição, nós temos, felizmente, ao longo desses anos, colaborado com inúmeras instituições, diga-se passagem, todos os processos foram devidamente autorizados, aprovados, e esperamos poder colaborar com mais instituições nesse momento tão importante do desenvolvimento da educação no Brasil, quer presencial, quer à distância. E deixar claro também que nós temos hoje uma concorrência que está acontecendo. São instituições estrangeiras chegando ao Brasil para oferecer os seus cursos. E esses cursos, só para deixar claro, que são oferecidos por instituições estrangeiras, não têm uma validade plena no Brasil, mas tem uma validade para o mercado profissional. Então, se você faz um curso no exterior, mesmo sendo aqui em países da América Latina, tem acordo cultural, de cooperação, mas você vai ter que passar por uma revalidação. E o revalida é um trabalho complicado dentro do Ministério da Educação, que muitas das vezes afasta a possibilidade de participação. Quem tem profissões com regulamentação, com conselhos regionais, aí piora a situação. Então, não adianta você fazer um curso fora e não ter a validação. Mas hoje várias profissões não exigem mais o diploma, você precisa ter o conhecimento. E aí sim, você pode ter um curso feito numa universidade europeia ou asiática, você tem aí a americana, você tem vários atuando já no Brasil, como cursos oferecidos no Brasil já em português. Então nós temos uma concorrência crescente e nada impede que você também ofereça cursos no exterior. E aí tem que analisar a legislação de cada país para ver se é permitido a certificação com validade em outro país, mas esse é um caso de internacionalização que temos que convir que é uma tendência. Por falar em internacionalização, nós já temos tido algumas instituições bem-sucedidas com o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional Internacional.
O PDI todo mundo conhece, está acostumado. Agora o PDI, que é essa internacionalização, é uma novidade ainda pouco utilizada pelas instituições privadas de ensino. As públicas avançaram um pouco mais, mas o que nós temos convido é que é importante você pensar na internacionalização e utilizar a educação à distância nesse conjunto. Então, ficamos por aqui e esperamos estarmos juntos em outros momentos.